Quais foram os presidentes que conquistaram mais títulos para o Flamengo? Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos mostrar um estudo feito pela Pluri que mostra os top 5 presidentes mais vitoriosos da história do Mengão. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou fundador da Pluri e estou aqui para ajudar vocês a entenderem mais sobre as finanças e a gestão do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os presidentes que mais títulos conquistaram na história do Flamengo. Bom pessoal, antes de mais nada a gente precisa explicar como é que nós chegamos nesse resultado, né? Esse resultado não é fruto da opinião do Fernando ou de alguém da Pluri, ele é um estudo feito a partir de critérios bem definidos. Então o que a gente queria com esse estudo era conseguir definir claramente, com critérios objetivos, ter um ranking de quem foram os presidentes efetivamente que tiveram mais conquistas, né? Então vamos lá, quer dizer, quais foram os critérios que nós consideramos para fazer essa análise? Número 1, nós consideramos apenas os títulos conquistados, então a gente não considerou na nossa análise segundo colocado, terceiro colocado, aproveitamento, pontos, nem nada. Só o título, o caneco, só quem efetivamente ganhou, conquistou o campeonato. Item número 2, nós só consideramos os presidentes que estavam no cargo no momento em que o título foi conquistado. Então a gente não considerou, por exemplo, presidentes que foram vice-presidente de futebol, vice-presidente de outras pastas dentro do clube, que conquistaram títulos tendo outras funções dentro do clube. A gente só considerou o seguinte: quem era o presidente na conquista daquele título específico. Item número 3, nós não consideramos nenhum outro feito dos presidentes que não seja os títulos conquistados. Então aqui a gente não está querendo fazer uma análise, que seria muito mais complexa, de qual foi o melhor presidente da história de cada clube. Que aí tem que avaliar como é que ele geriu, o que ele criou, se ele acrescentou patrimônio no clube, se ele fez estádio, se ele fez CT, se ele pagou dívidas, se ele reestruturou o clube com uma bela de uma gestão, nada disso. O que a gente quis efetivamente é apurar título. Esse é o nosso critério de avaliação. E o quarto item é que nós atribuímos pesos para cada tipo de conquista. Cada campeonato tem uma pontuação específica e aí essa pontuação ela é atribuída para o título de cada presidente e com isso nós chegamos a uma pontuação daquele presidente durante os seus mandatos, né? Nesse nosso critério, um campeonato, no caso estamos falando do Flamengo, o campeonato carioca vale 165 pontos. Campeonatos regionais, né? Vale lembrar que essa avaliação ela vem desde o início dos tempos, né, do clube, então desde a fundação de cada clube. Então aqui campeonatos regionais como Rio-São Paulo e outros torneios, né, campeonatos relevantes como um torneio Rio-São Paulo valem 300 pontos. Campeonato brasileiro, Série A no caso, vale 800 pontos. Copa do Brasil vale 600 pontos. Copa dos Campeões do Brasil, um torneio que não existe mais, mas que existiu até no início dos anos 2000, 300 pontos. Supercopa do Brasil, 160 pontos. Copa Sul-Americana, Mercosul, Conmebol e Supercopa Libertadores, né, as precursoras, 600 pontos. Copa Libertadores, 1.200 pontos. Recopa Sul-Americana, 180 pontos. Mundial de Clubes, 1.200 pontos. Então essa é a pontuação que a gente atribui a cada conquista. Para chegarmos à pontuação do presidente, identificamos os campeonatos conquistados, atribuímos essa pontuação desse critério por tipo de competição e no final nós temos a pontuação do clube. Então, entendido esses critérios, vamos direto aos top 5 presidentes com maiores conquistas da história do Flamengo. E em quinto lugar aparece Eduardo Bandeira de Melo com 930 pontos. Eduardo Bandeira de Melo foi presidente do Flamengo por 2 mandatos, por 6 anos, no período entre 2012 e 2018. Ele foi o presidente que sucedeu Patrícia Amorim em 2012 e deu início ao mais bem-sucedido processo de transformação de gestão de um clube na história do futebol brasileiro, né? Então o grupo que ele liderou naquele momento, lá em 2012, iniciou esse processo que teve continuidade, que está aí até hoje, que transformou o Flamengo nessa potência econômica, né? Eduardo Bandeira de Melo conquistou a Copa do Brasil 2013 e os Cariocas 2014 e 2017. Vale lembrar que ele pegou o clube com a maior dívida da história do futebol brasileiro. No começo ali ele já ganhou a Copa do Brasil, né? Até foi uma conquista aí, vamos dizer assim, inesperada para a situação financeira do clube, mas teve um período de gestão em que faltava investimento no futebol, que precisava arrumar a casa, né? E aí, obviamente, ele não teve tantas conquistas, mas mesmo assim foi o quinto presidente com maior conquista na história do Flamengo. Quarto lugar com 1.395 pontos,
Edmundo dos Santos Silva, presidente do Flamengo por 2 mandatos, por 4 anos no total, entre 99 e 2002. Ele é o presidente do Tri Carioca, que não era conquistado desde 79. Foi marcado por ter sofrido um impeachment, né, em 2002, não chegou ao final dos seus mandatos, né, devido a um escândalo envolvendo aquela parceria do Flamengo com a ISL, né, e aquilo acabou resultando inclusive na prisão dele um período depois, né. Edmundo dos Santos Silva ganhou no total o Tri Carioca em 99, 2000, 2001, ganhou a Copa dos Campeões Brasil em 2001, e essa era uma Copa que reunia os campeões regionais do país, e ganhou a Copa Mercosul em 99. Na terceira posição, com 4.165 pontos, Antônio Augusto Dunche de Abranches. Antônio Augusto Dunche de Abranches é o 12º dirigente com mais títulos do futebol brasileiro como um todo. É o terceiro do Flamengo e é o 12º do Brasil. Ele ficou 2 mandatos no Flamengo incompletos, né, num total de 4 anos, entre 1980 e 82, e 82 a 83. Ele foi o presidente do Mundial do Flamengo de 81, da Libertadores de 81, foi um dos presidentes da era Zico, né? Mas ele também ficou muito marcado e inclusive teve que renunciar devido à pressão por ele ter sido o presidente que autorizou a venda do Zico para o Udinese em 83. E aí ele não aguentou a pressão da torcida e acabou indo embora. Então, recapitulando, Antônio Augusto Dunche de Abranches foi campeão carioca de 81, brasileiro de 82 e 83, da Libertadores de 81 e do Mundial de 81. Na segunda posição, com 4.321 pontos, o segundo presidente com mais títulos do Flamengo e também o 8º presidente com mais títulos, considerando todos os clubes do futebol brasileiro, Márcio Braga. Foi um presidente por 6 mandatos diferentes, no total ele ficou 14 anos no Flamengo, então ele teve um primeiro mandato entre 77 e 79, depois 79 e 80, depois ele retorna em 87, que fica até 89, 90 até 92 e depois ele retorna em 2003 a 2006 e 2006 a 2009. Então ele esteve 14 anos na presidência do Flamengo ao longo de 32 anos, desde o primeiro mandato dele, o início do primeiro mandato e o fim do último, passaram-se 32 anos, nos quais ele foi presidente por 14. Ele é o segundo presidente com mais conquistas na história do Flamengo, também foi um dos presidentes da era Zico, e ele teve como títulos aí ao longo do tempo, ele foi 7 vezes campeão carioca, em 78, 79, 2 vezes em 79, né, que teve o supercampeonato, em 91, em 2004, 2007, 2008, 2009, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2006 e foi 3 vezes campeão brasileiro, em 80, em 92 e 2009. Nas 3 participações que ele teve ao longo do período, ele foi campeão brasileiro em cada uma delas. Então ele é um presidente histórico do Flamengo e o segundo com mais conquistas. E na primeira posição como presidente com mais títulos da história do Flamengo, e também é o 5º presidente com mais títulos da história de qualquer clube do futebol brasileiro, e dos presidentes que estão no mandato atualmente, ele é o presidente com mais títulos também, entre todos os clubes. Em segundo lugar vem a Leila Pereira do Palmeiras, Rodolfo Landim, com 5.760 pontos. Landim tem 2 mandatos, ele está agora no seu segundo mandato, no total, até o fim do ano, quando termina o segundo mandato, ele terá cumprido 6 anos de mandato, sucedeu o Eduardo Bandeira de Mello, de 2018 até 2024, dezembro de 2024, então ele tem a possibilidade de ganhar mais títulos, e ganhando outros títulos, ele pode chegar a ser o segundo presidente com mais títulos da história do futebol brasileiro, tá? O Landim ganhou 4 vezes o Campeonato Carioca, 2019, 20, 21 e 24. Ganhou 2 vezes a Supercopa do Brasil, em 2020 e 21. Ganhou a Copa do Brasil de 2022. Ganhou 2 vezes o Brasileirão, 2019 e 20. Ganhou a Recopa Sul-Americana em 2020 e ganhou 2 vezes a Libertadores em 2019 e 22. Então esses são os 5 maiores presidentes da história do Flamengo. Se você quiser saber mais sobre gestão e finanças do Flamengo e de outros clubes do Brasil, você dá uma olhada nesses vídeos que estão aqui em cima, e eu te vejo na próxima. Um abraço a todos, fui!